Uma obra fictícia extremamente real. E com deuses. Muitos deuses. Olá pessoas, eu sou o Arthur e eu finalmente li Deuses Americanos, que é aquele livro, aquela obra que é considerada a obra-prima do Neil Gaiman. E que livro incrível! A sinopse do livro, brevemente para quem não conhece, trata sobre a história do Shadow, que é um cara que acabou de sair da cadeia e acaba se cruzando, o seu caminho cruza com o do Sr. Wednesday, que é um senhor que acaba contratando o Shadow para ir junto com ele numa viagem ao longo dos Estados Unidos para recrutar certas pessoas para a causa desse Sr. Wednesday. A grande questão dessa história é que existem os deuses nesse mundo, no nosso mundo, onde as pessoas os veneram, os adoram, mas não necessariamente sabem que eles existem, meio que quase como os bruxos do mundo do Harry Potter. É uma questão muito interessante porque ao mesmo tempo que os deuses são venerados, estão quase que num plano etéreo para as pessoas, eles também existem de carne e osso dentro dessa história. E o Neil Gaiman, ele é muito competente ao trazer todos os deuses possíveis de mitologias diferentes para dentro do universo do livro. Então ele não vai se focar numa única mitologia exclusivamente, ele vai expandir para todas as possíveis. Então vai ter mitologia nórdica, mitologia egípcia, africana, irlandesa, tem para todo mundo. E o mais legal é que ele não se atém a isso, ele não fica contente apenas em tratar sobre isso. Ele cria um background ainda maior ao trazer os tais novos deuses, que são justamente elementos, objetos que o ser humano venera, como a internet, a televisão, as estradas, o celular. Tudo isso acaba se tornando um deus que é uma figura a ser adorada pelo ser humano. E a partir desses dois elementos que ele coloca, que são os velhos deuses, que são todas essas mitologias, onde há esses deuses do passado, há também os deuses novos, desse novo presente no qual a gente vive. E a partir desses dois lados ocorre esse embate, essa tal guerra que está para acontecer, onde no meio de tudo isso está a figura do Shadow. E dentro dessa estrutura que ele cria, quem é venerado tem mais e mais poder, e quem é esquecido vai definhando com o tempo. E aí a partir disso, como eu disse, ele cria os personagens e os momentos que vão se alinhar para tal guerra que está para vir a acontecer. E eu confesso que eu demorei até que bastante para ler Deuses Americanos, porque eu comprei o livro, se eu não me engano, em 2014, e de lá pra cá eu emprestei para dois amigos, os dois terminaram de ler, me devolveram e falaram: vai ler, que é muito foda. Eu li uma parte dele, eu acho que até a metade mais ou menos, em 2016, e eu só fui terminar de ler agora em 2017, e não me entendam mal, é um livro do caramba, é muito gostoso de ler, a leitura é fluida, o Neil Gaiman tem o domínio da leitura, o Sandman dele é uma das coisas mais bacanas que eu já li, e eu fui lendo até a metade achando foda, mas eu parei simplesmente por preguiça. Eu falei, não, depois eu termino, e aí acabou se prolongando demais esse tempo. E depois que eu terminei de ler, puta que pariu, que livro foda! Além do fato de existirem os deuses nesse mundo que tornam toda a história com um quê mitológico, bizarro e muito interessante, o Neil Gaiman ele tem um controle da narrativa que a torna fluida e muito envolvente pra gente que está lendo. Mas eu ainda vou além e digo que o livro trata, ele tem um contexto muito atual para nossa sociedade. Ele foi lançado em 2001, 16 anos depois, ele ainda se mostra muito pertinente para a época e para a sociedade na qual a gente está vivendo. Numa era onde a gente vive, nessa era Trump, onde ele prega o preconceito, o xenofobismo com pessoas que são fora dos Estados Unidos, esse livro trata muito sobre a questão da imigração, no caso dos deuses indo para a Nova América, indo para o Novo Mundo, em busca de novas oportunidades, de novas pessoas para os adorarem, ao mesmo tempo que surge toda essa questão desses novos deuses que vêm com incerteza e medo, esses deuses antigos, e gera essa rixa, gera essa guerra eminente que está para acontecer entre os dois. E isso é muito profundo, mostra como o livro, mesmo sendo uma ficção, ele trata muito da nossa realidade, mesmo que talvez sem querer. O Neil Gaiman fez uma obra que está muito atual no nosso mundo. É justamente nessas nuances, nesses detalhes, que essa obra torna-se tão profunda. E ainda além, nos entre capítulos, nas pequenas histórias que ocorrem entre um capítulo e outro, ele aborda isso ainda mais incisivamente, quando ele traz toda a questão dos imigrantes que estão indo
para a América, levando suas crenças, sua religião, seus deuses e como isso torna os Estados Unidos um lugar multicultural, multifacetado, onde não é só o americano que faz se presente nesse mundo, mas sim um conjunto, um mix de diversas culturas de diversos lugares diferentes. E novamente, nessa era Trump que prega fechamento de fronteiras, levantar muros, esse livro aqui é muito foda. Enfim, Deuses Americanos é um baita de um livro. Eu demorei muito para lê-lo e eu até me arrependo disso. Mas agora que eu li, eu tô recomendando para vocês. Caso vocês ainda não tenham lido, vão atrás, procure porque vale muito a pena. É uma obra extremamente envolvente, com uma história gostosa de se ler, com personagens muito diferentes e que é uma road trip pelos Estados Unidos e pelos deuses de todas as mitologias possíveis. E é um texto com um subtexto tão profundo e que conversa tanto com a nossa realidade que vale muito a pena você lê-lo. E é isso, você já leu Deuses Americanos? Você ficou a fim de ler? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa obra do Neil Gaiman e deixe também qual é a sua obra favorita dele, caso você já tenha lido várias. Não se esqueça de descer a porrada no like, dar um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda o canal pra caramba, eu agradeço de verdade. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clica nessa bolinha que vai aparecer aqui pra se inscrever. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!